Boa noite, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, companheiros de estudos do Evangelho. Nós estamos na segunda semana, já estudamos já os termos, os vocabulários, né, os versos, digamos assim, como versejam o mundo dos exegetas, dos comentaristas dos evangelhos. Boa noite, Mendonça. E tenho certeza que vocês devem ter notado muita coisa diferente daquilo que vocês já conheciam. Anjos, boa noite vocês. Boa noite, meus queridos. Estou dando uma cena para vocês, Laudeci também, apenas para que nós possamos dar o nosso input, a nossa caminhada nesse estudo maravilhoso que nós estamos fazendo, e assim nós juntos aprendermos, né, todo esse acervo de conhecimentos a respeito dos evangelhos, de como eles foram escritos, as palavras, as peculiaridades. Vicente, que prazer você por aqui, meu amigo, seja bem-vindo. Nós estamos estudando, viu, Vicente, o Evangelho aqui, fazendo assim, uma leitura dinâmica, um estudo dinâmico de como os Evangelhos surgiram, como eles foram escritos, o tempo, como eram os apóstolos, os discípulos, como eram os evangelistas, como foi que foi feito esse trabalho maravilhoso até chegar até nós aqui, os homens. Boa noite. Tá? Então, vocês que estão chegando, já se deliciaram, alguns de vocês, na semana passada, com aquela primeira parte que nós tratamos sobre a nomenclatura, as palavras, o vocabulário, os termos que eram utilizados, que são utilizados, boa noite, Leila, que são utilizados ainda para que se estude, para que se avance na compreensão do Evangelho e na interpretação dos textos do Evangelho, tá? Então nós vamos iniciar. Olha, a Tayane chegou, Sandra, que beleza. Alana, é um prazer você por aqui, Alana. E o nosso estudo hoje vai versar sobre os textos. Vamos tratar dos textos, da inspiração para eles, né, de como foi que eles foram realizados. Vamos tratar sobre algumas traduções, algumas versões do grego para o latim, a linguagem original dos textos. Vamos tratar um pouco sobre como eram os evangelistas, né, os escritores dos evangelhos. Maria Verônica, seja bem-vinda. E vamos, por fim, hoje tentar trazer para vocês outra palavra que é interessante, né? Sinópticos. O que é sinópticos? E, por fim, vamos trazer a inspiração. Como foi que foi a inspiração para a escrita, digamos assim, as colocações que foi colocado ali nos evangelhos, tanto por Mateus, como por Marcos, como por Lucas e, por fim, o João, o evangelista, como todos nós conhecemos. Tá bom? Então, vocês que já chegaram já merecem que nós comecemos, tá? Então, vamos começar pelos textos, tá? E nos textos, nós vamos trazer que o nosso querido Pastorino, Carlos Torres Pastorino, que ele foi católico por um tempo grande, inclusive, por isso o conhecimento que ele adquiriu, e depois ele tornou-se espírita, tá bom? E os textos, ele vai trazer algumas coisas interessantes para nós entendermos. Olha o Tiago aí chegando, meu garoto. Lourdes Lima, professora, minha querida, que estuda conosco também lá na nossa casa. Então, já no século terceiro, por assim dizer, nós vamos encontrar em Orígenes. Orígenes, ele foi um dos primeiros santos da igreja, né? O Orígenes. Ele, inclusive, ele era um dos aqueles que ele era grego. Aliás, ele era egípcio, se não me falha a memória. E ele trouxe algumas informações interessantes acerca do que sejam os escritos evangélicos. Então ele vai falar nos seus escritos o seguinte, que presentemente manifeste que grandes foram os desvios sofridos pelas cópias. Olha como a colocação dele.
Foram muitos os desvios, quer pelo descuido de certos escribas, os copistas, não é? Quer pela audácia perversa de diversos corretores, e também pelas adições, pelos adendos ou supressões que foram feitas de forma arbitrária por aqueles que traduziram ou por aqueles que copiaram os escritos originais. Eliane Góes, seja bem-vinda, tá certo? Isso vai estar na Patrologia Grega, tá certo? Que vai falar sobre isso, volume 13, Orígenes, falando sobre esse texto. Orígenes, Orígenes de Alexandria, né, muito famoso. Ele deixou alguns livros escritos, um tratado muito interessante, foram 5 volumes que ele escreveu, mas que só sobraram alguns assim, uns pedaços, né, que outros, de certa forma, que manusearam os seus livros, pegaram, capturaram e começaram a falar, porque também estiveram próximos a ele. Mas quanto mais se avançava no tempo, tá certo? Mais crescia o número de cópias e de variantes, como nós vimos a quantidade que tem, né, que nós citamos na semana passada. E foi aumentando assim sempre cada vez mais o desejo de se possuir um texto fixo e autorizado. Porque eram várias cópias, variantes, cada um tinha uma diferença aqui, outra diferença ali, acolá, tal, né? Todas elas, uma boa parte, todas elas, no caso do Novo Testamento, traduzidas do grego. E muitos colocavam seus adendos, conforme a Orígenes colocou. Muitos suprimiam alguma coisa, outros se arvoravam em consertar na cabeça deles o que estava errado ali, como se eles soubessem, na verdade, o que era certo, uma vez que eles eram copistas, eles eram somente escribas. Então chegávamos então ao século IV, nesse momento, né? Entre os anos 300 e o ano 399. Nesse período, Constantino, lembram de Constantino? Um dos imperadores de Roma? Ele estabeleceu que o bispo de Roma ele devia ser o primaz da cristandade, ou seja, aquele que fosse o número um, o orientador, o comandante, né, o chefe da cristandade. E o bispo de Roma foi escolhido, inclusive o imperador Teodósio depois deu uma mão forte aos cristãos romanos, ou seja, apoiou fortemente os cristãos de Roma, declarando então, todo mundo deve ter conhecimento disso, ou pelo menos já ouviu falar, que ele declarou o cristianismo, por essa época, a religião do Estado. Olha que confusão, né, naquela época, que não pode isso acontecer. Não quer dizer, naquela época ele era imperador, tudo podia, não é verdade? Ele se considerava, inclusive, o próprio Deus, né? Então, ele declarou que o cristianismo seria, a partir daquele instante, a religião do Estado. E firmou, então, desse modo, a autoridade do bispo de Roma, tá certo? Sendo o principal, aquele que era o chefe, o papa do cristianismo como um todo. Os outros deveriam submeter-se à hierarquia, tendo o bispo de Roma como o líder. Então ele ocupava nesse tempo, por essa época, o bispado, o então Papa Dámaso. Ele era de origem portuguesa, ele havia nascido em Portugal. Então, o Papa Dámaso, devendo anotar-se que naquela época todos os bispos eram denominados de papas, apesar de tudo, mas o Dámaso ele foi colocado como papa. Ele era bispo, mas como tornou-se o bispo de Roma o papa, ou seja, o chefe, o líder, ele foi escolhido então pelo imperador como o papa, né, do cristianismo. Então, desejando atender ao clamor geral, esse Papa, o Dámaso, carregou Jerônimo, conhecido hoje pelo catolicismo como São Jerônimo. Então foi encarregado o Jerônimo de estabelecer um texto definitivo das Escrituras. Devido àquela imensa variedade, vários textos, várias cópias, vários adendos, várias retiradas, então ele resolveu, como na condição de Papa, de líder, né, o chefe do catolicismo, do catolicismo ainda não, mas do cristianismo à época, para depois tornar-se o catolicismo, então ele definiu e determinou, colocou como incumbência a Jerônimo que ele definisse um texto para a Bíblia como um todo. Agora, a pessoa imagina, né? Que imagina a Bíblia, aquela grossura, um livro grosso, não é? Muito grosso.
o Antigo Testamento escrito em hebraico, o Novo Testamento em grego. Então, era preciso que fosse alguém com toda essa capacidade, o conhecimento da língua. A tarefa era ingênua, era uma tarefa muito, assim, muito engenhosa, muito complicada, muito complexa. Mas Jerônimo tinha capacidade para desempenhá-la, porque ele conhecia bem o hebraico, o grego e o latim. Latim porque ele era romano. E ele conhecia o hebraico, ele tinha essa cultura em relação à língua hebraica e também em relação à língua grega. Portanto, ele era capaz de fazer isso. O conhecimento dele era bom, era profundo. Então, ele devia retraduzir para o latim todas as escrituras, já que as versões antigas, todas elas, eram variadíssimas, era muita variedade, eram muitas coisas diferentes por causa daquilo tudo que nós comentamos semana passada, né? Por causa dos copistas, copiavam, tiravam aqui uma coisa acolá, acrescentavam acolá, tiravam aqui e tal, então ia esfacelando o que estava ali escrito. Então ele pegou os originais, supostamente, né, os primeiros textos, e ele começou a fazer o trabalho dele. Ele começou a fazer a tradução. A Bíblia do Antigo Testamento, a parte do Antigo Testamento que estava em hebraico, ele passou para o latim. E o Novo Testamento em grego, ele passou também para o latim. E aí fez com que as antigas escrituras, como chamadas vestos latinas, porque eram as antigas, que eram variadíssimas, ficassem em segundo plano. E aí foi dada a origem nesse momento, quando ele conseguiu fazer a tradução latina de Jerônimo, então ela passou a ser conhecida, depois de pronta, como a Vulgata, ou seja, edição para o vulgo, para o povo, porque o povo ali, romano, falava latim, e tem o caráter que é importante isso para o nosso conhecimento de hoje, hein? Essa tradução, essa versão trazida por São Jerônimo, ou Jerônimo, né? Tem o caráter dogmático. O que significa ser dogmático? Olha, Viviane, Yasmin, boa noite, Adriana Teles, tudo bem, Adriana? Todos vocês que entraram. E ela tinha o caráter dogmático. Não sei se vocês sabem o que seja dogmático. Dogmático é assim, o que está ali é inquestionável. As verdades estão ali. Tudo que tiver ali é o correto. Não pode ser questionado, não pode ter o menor questionamento, o menor protesto, o menor contraditório. Está ali e pronto. Tá certo? Roberta, tudo bem? Seja bem-vinda. Então é importante que nós tenhamos isso em mente. A Vulgata, ela se tornou a edição para o vulgo, traduzida dos mais próximos dos originais da época, né? Deixando de lado toda aquela variadíssima cópia que existia, todas as variantes que existiam, para fechar num único volume do Antigo e do Novo Testamento por São Jerônimo, que conhecia bem o hebraico, o grego e o latim. Então ele fez a tradução, a Bíblia se tornou comum, de fácil leitura pelo povo romano, porque ficou tudo em latim, tá certo? Mas com caráter dogmático, inquestionável. São verdades que não podiam mais ser questionadas, uma vez postas ali. E aí ficou tudo isso para os católicos romanos. Por isso, aí nesse momento, foi criada a Igreja Católica Apostólica Romana. Olha aí, tá certo? Foi a partir daí da Vulgata, a partir desse momento em que o Papa Dámaso, que foi coroado, não, foi nomeado pelo imperador romano para ser o líder da igreja, o líder do cristianismo, né, no geral, porque ele instituiu que Roma seria então cristã. Entenderam isso, gente? Gilvan, boa noite. Seja bem-vindo. Nós também podemos tratar agora de uma outra coisa que é interessante. Nós falamos de grego, nós falamos de hebraico e nós falamos também de latim. Mas a língua original. Nós falamos que no Antigo Testamento era hebraico, no Novo era o grego, não é? Então a língua original do Novo Testamento, que é o que nós vamos estar tratando, já que vamos estudar o Evangelho, o Evangelho é a Boa Nova é o Novo Testamento, tá? O Novo Testamento foi trazido, foi instituído a partir do Cristo. O Cristo era o próprio Evangelho, era o Evangelho vivo, o Cristo Jesus. Então, o Novo Testamento
a linguagem dele, ele foi escrito em grego. Agora, o grego denominado koiné. Olha, não era o grego clássico, era o que se falava de forma comum ali na região, o popular, o que era falado pelo povo, não o grego clássico. O que significa isso? Para que vocês tenham ideia, nós fomos colonizados, vamos colocar colonizados, né, para não dizer explorados, nós fomos colonizados por Portugal, não é verdade? Parcialmente. Então a nossa língua é a língua portuguesa, não é verdade? Mas quando nós viemos a nos deparar, digamos assim, com um português e fomos conversar com ele falando português e a gente falando português, é possível que ele não nos entenda em alguns momentos e nós também não o entendamos na língua que ele fala. Parece que ele fala o português uma outra língua e nós falamos uma outra. Por quê? Porque nós fomos abrasileirando o português, popularizando, criando uma língua com uma verborragia diferente, uma montagem de palavras diferenciada, usando o português e variando com neologismos, com palavras novas que foram assim, juntadas a partir de outras línguas originais aqui do nosso país, né, dos nativos aqui do país, assim como outros colonizadores que nós tivemos, que não foram só os portugueses. Tivemos os espanhóis, né, uma parte do Brasil foi dividida, tivemos holandeses, franceses, aqui entre nós alemães. Então, o nosso país, em termos até, inclusive, de língua, é muito miscigenado, tá certo? Então, a mesma coisa, olha a Ciara aí, a mesma coisa acontecia, tudo bem, Ciara? A mesma coisa acontecia naquela época. Os gregos, eles tinham essa variação, porque Roma instituiu, obrigou a Palestina, aquela região, quando escravizou, quando invadiu e se tornou proprietária também daquelas terras, determinou que o povo, a partir de então, falaria grego. Então eles tiveram que se adaptar. Tinham lá os seus dialetos lá, mas eram forçados, eram obrigados a falar grego. Então criou-se um grego popular, que não o clássico. O clássico que é o bem falado, né? De maneira que a Bíblia, melhor, a Bíblia não, o Novo Testamento, quem escreveu os evangelhos, quem escreveu todos os demais livros, escreveram em grego. O Novo Evangelho é grego. E o grego é o grego comum, popular, o grego do povo. Então, o grego do Novo Testamento apresenta um colorido francamente hebraísta. Olha que palavra, hebraísta. Por que hebraísta? Se bem, vamos dizer assim, se compreende a razão disso. Porque todos os autores dos evangelhos, do Novo Testamento, todos eles eram judeus. Os judeus falavam hebreu antigamente, com exceção, naturalmente, de um dos evangelistas, que era Lucas, porque Lucas era grego. Então, a parte que ele escreveu um grego muito mais puxado para o clássico. Mas vamos ver mais adiante, tá? Olha a Leizinha aí. Boa noite, Leizinha, tudo bem? Qualquer pergunta que vocês tenham a fazer, pode fazer. Se a gente não souber, a gente pesquisa, tá? Vamos tentar fazer aquilo que nós programamos. Mas vocês, qualquer dúvida que vocês tenham, a gente pode estar avançando rápido demais, mas vocês podem questionar. Então vamos falar um pouco agora sobre os evangelistas. Nós já sabemos que Jerônimo foi autorizado pelo Papa, o primeiro Papa instituído, o Papa de Roma, pelo imperador Papa Dámaso. O Jerônimo foi instruído, foi nomeado para fazer a tradução definitiva da Bíblia, tá? Do outro para o latim. Se tornou o nome Vulgata, porque ele trouxe para o latim, que era o que falava em Roma. Tudo bem, né, Elisinha? Graças a Deus. E nós percebemos depois que a língua original do Evangelho, do Novo Testamento, é grego. Mas agora vamos falar sobre os evangelistas. Os evangelistas são os que escreveram o Evangelho, pelo menos é o que se sabe. Isa, seja bem-vinda. Então, comecemos por Mateus. Mateus, olha, vamos pegar pelo nome. Mateus o nome Mateus é grego, vem do grego, tá certo? Que significa dom de Deus, que é o mesmo que Teodoro. Olha, Teodoro, né? Adora a Deus, dom de Deus. Teodoro e Mateus
tem o mesmo significado, só que Mateus é em grego. Então, o seu nome em hebraico, o nome de Mateus em hebraico, era Levi. Então, vocês podem ter ouvido falar Mateus, Levi, ora no Evangelho fala Levi, ora fala Mateus. Né? Porque Mateus é no grego e Levi em hebraico, porque ele era judeu, o Mateus. Tá certo? Então, Papias ou Pápias, ele é foi também um dos primeiros santos da Igreja Católica. Tá? A origem dele, pra vocês terem uma ideia, ele é da aqui eu fui buscar para vocês saberem de quem se tratava esse cidadão. Ele está dizendo aqui, ó, ele foi um escritor do primeiro terço do século II. Então, o que ele escreveu foi por volta do ano 130, 140 da nossa era, depois do Cristo, tá certo? Então, ele escreveu, foi um dos primeiros líderes da igreja cristã, foi canonizado também santo, né, o santo Papias, ou santo Pápias, eu não sei como é que se pronuncia, na verdade, porque em alguns lugares tem um acento no primeiro A, em outros não tem. Quando retira fica Papias, quando coloca fica Pápias. Tá? Então, Eusébio de Cesareia o chama de bispo de Hierápolis, atualmente essa cidade é Pamukkale, na Turquia, tá certo? Que fica a 22 quilômetros lá da Laodiceia de Colossas. Então, ele teve, ele usou a primeira vez que usou a palavra exegeta foi ele, exegésias, que é o quê? Significa comentarista da Bíblia, dos evangelhos, né? Interpretadores do evangelho, tá certo? E ele era também um dos discípulos, olha o tempo dele, um dos discípulos de João Evangelista. Ele era companheiro, amigo de Policarpo, que também era discípulo de João Evangelista, do apóstolo João, tá? E no seu trabalho ele fez dizer o seguinte, ele escreveu o seguinte, e é isso que nós vamos tentar entender aqui para que vocês possam ter uma ideia. Ele disse que Mateus, e olha que ele estava naquela época com João, acompanhando João, talvez ele não tivesse tanto contato com Mateus, né? Mas ele disse que Mateus, nos seus conhecimentos, né? Olha a Luciana aí. Ele disse, está lá nos seus escritos, que Mateus reuniu os logia. Logia é o mesmo que discursos, tá? Os discursos de Jesus, e cada um ele os traduziu como pôde do hebraico, em que tinham sido escritos, segundo Pápias ou Papias. O Pápias ou Papias, que foi um dos santos, é um dos santos da Igreja Católica, acha que o Evangelho de Mateus foi escrito em hebraico. Mas, segundo Carlos Torres Pastorinho, que pesquisou, estudou, ele diz que jamais foi encontrada nenhuma citação de Mateus em hebraico. Em lugar nenhum. Nenhuma citação. Nem mesmo em aramaico. Não tem. Ele pesquisou. Então, com efeito em hebraico, é que ele não escreveu. Ele não escreveu em hebraico. Confirma e tem certeza o Carlos Torres Pastorinho. Por que ele diz isso? Primeiro porque isso é comprovado. Tá? O hebraico deixou de ser falado 400 anos antes de Cristo. Não se falava mais o hebraico. Tá? Nem era falado, nem era escrito. O que se falava depois desses 400 anos antes do Cristo, para cá, até os dias do Cristo, era o aramaico. E o aramaico era uma língua difícil, era como se fosse uma espécie de dialeto, né, de variante do hebraico, mas era uma mistura do hebraico com o siríaco, que era uma outra língua falada lá, um outro dialeto que falava. Tá certo? Então parece, segundo Carlos Torres Pastorinho, que Papias não tinha informação segura, até por causa dessa lógica que ele pesquisou. E um argumento em favor do hebraico ou do aramaico de Mateus original são os seus, aí sim, dos seus numerosíssimos hebraísmos. O que são hebraísmos? Eu disse para vocês que nós íamos falar sobre isso nessa semana, não foi?
O que é hebraísmo? Nós vamos buscar o hebraísmo e vamos trazer para uma coisa que nós utilizamos, que é uma figura de linguagem na nossa língua portuguesa, chamada barbarismo. Quando é uma figura de linguagem, ela é feita de forma intencional, não é? Pela licenciatura, pela licença poética dada ao autor. Por quê? Não é porque quando é uma licença poética, é porque ele conhece a língua, mas ele vai criar essas figuras para embelezar mais o seu poema, a sua escrita, a sua poesia, tá certo? Aí criou-se a palavra ou a figura da linguagem chamada barbarismo. Mas o barbarismo comum, ele ocorre pelos erros ou pela falta de conhecimento da língua. Era o que acontecia com Mateus. Ele conhecia muito pouco o grego, ele falava muito aramaico e ele era judeu. Então o que ele fazia? Ele usava muitos barbarismos, como nós usamos aqui. Um exemplo de barbarismo que a gente pode colocar para que vocês possam entender. O barbarismo, quando nós não conhecemos a nossa língua direito, eu vou dizer dois para que vocês entendam. Por exemplo, a palavra, vocês já ouviram falar a palavra rúbrica? Já, não foi? Então, tem pessoa, a palavra rúbrica, ela é um barbarismo, porque na verdade ela é a palavra correta, a pronúncia é rubrica. Sabiam disso? É rubrica. Algumas pessoas falam rúbrica porque não conhecem a pronúncia. Então, elas, não conhecendo, usam essa pronúncia rúbrica. Um outro exemplo de barbarismo que nós vamos colocar para vocês é, por exemplo, pneu. Vocês ouvem, né, a pessoa falar pneu. Pneu é a palavra correta, pronunciada correta. Mas alguns chamam de quê? De pneu. Não é? Coloca um E ali. Mas não é pneu, é pneu. Pneu é um barbarismo. Tá certo? É um barbarismo relacionado à pronúncia. Na escrita, nós temos outros. Vou dar um outro exemplo de barbarismo na pronúncia. Tem pessoas que falam que, vamos dizer, vamos dar um exemplo da palavra gratuito. Gratuito é o barbarismo. A palavra correta, a pronúncia é gratuito. Gratuito. Não gratuito, é gratuito. Mas algumas pessoas que, né, por alguma razão, não se deu conta da correção do que deve ser falado, como é falado, mesmo até hoje, eu vejo algumas pessoas já com a minha idade ainda dizendo gratuito, e o correto é gratuito. Tá? Fora, com relação à escrita. Tem algumas pessoas que escrevem, por exemplo, vamos dizer assim, eu não estou lembrado, porque quando a gente se esforça para o máximo de correção, a gente esquece até a palavra escrita errada. Até porque eu não ia poder demonstrar para você aqui, mostrar a palavra. Mas para vocês terem uma ideia do que seja o barbarismo. Tá? Ele tem o barbarismo de ortografia, o barbarismo de sintaxe, o barbarismo de semântica, o barbarismo com relação ao som, à pronúncia. Ok? E o barbarismo ideal, que é a figura da linguagem, é quando a pessoa sabe o correto, mas escreve com o barbarismo, que é para dar uma embelezada, uma melhor apresentação à sua poesia, ao seu texto, tá? Para chamar a atenção. Ok? Então, o Mateus, ele no escrito, não era porque ele é uma figura de linguagem, é porque ele tinha dificuldade com a língua grega, mesmo a grega popular. Então ele escrevia, ele usava muitos barbarismos, ele deixava escapar. Então quando a pessoa que conhece o grego for buscar o original da Bíblia em grego, vai ver ali que tem algumas palavras que foram criadas, feitas com esses barbarismos. Então supõe-se que Mateus haja escrito entre os anos 54 e 62. Semana passada eu falei entre 60 e 70, não foi? Não foi, é entre 54 e 62. É o que o nosso querido Torres Pastorinho nos fala. Então, a gente percebe também, diz Carlos Torres Pastorinho, dando uma lida no Evangelho de Mateus, que vocês vão ver que é o primeiro, que claramente Mateus, se dirige aos judeus. Porque ele era judeu. Então basta observar, quem dá uma lidazinha, as numerosas citações que Mateus, faz do Velho Testamento. Porque
os judeus, o livro sagrado deles está somente no Antigo Testamento. E muitos, se não a maioria dos judeus, não reconhecem o Novo Testamento, tá certo? E os esforços também que ele faz para provar que Jesus era o Messias prometido aos judeus pelos antigos profetas. Por que ele fazia esse esforço? Porque não somente naquela época, mas até hoje, o povo judeu, uma boa parte do povo judeu, não reconhece o Cristo como o Messias. Então Mateus ele se mostrava muitas vezes no texto evangélico que ele escreveu irritado contra os seus antigos correligionários. Algumas colocações lá, isso porque o pessoal deu uma interpretada, uma busca no espírito da letra, não se apegou à letra. Eles buscaram o espírito da letra para entender, para interpretar o que ali estava escrito. Então eles descobriram, tá? Digamos assim, naqueles textos, nas entrelinhas, uma certa irritação de Mateus em relação aos seus antigos correligionários, o povo judeu. Então, Mateus se mostrava assim. Mas Marcos, olha Shirley aí, tudo bem, Shirley? Então nós vamos chegar até Marcos agora. Falamos sobre um pouco de Mateus, tá certo? E vamos falar agora de Marcos. Marcos, ou melhor, João Marcos, tá certo? Porque o Marcos, era sobrinho de Pedro, e o nome dele era a junção de João, que o João era o nome em hebraico, ele era, mas o Marcos era eminentemente latino. Então ele era João Marcos, mas foi preferido colocar ele só como Marcos. Deixou-se o João de lado, né? Então João Marcos, ou Marcos, o evangelista, tá certo? Ele tinha, assim, uma coisa interessante. Ele usava muito hibridismo. O que é hibridismo, né? Ele usava... o que é um carro híbrido? Para vocês terem uma ideia, né? É quando ele usa gasolina e usa outro combustível. Tá? Um carro flex também, né? Álcool e gasolina, álcool e energia. Tá? Então, é híbrido. Então, ele usava muito de hibridismo, sabendo-se que os romanos dominavam a Palestina desde 70 a.C., introduzindo, então, entre o povo, não apenas a língua grega, como os nomes latinos e gregos. Então, esse hibridismo, muitas pessoas usam hoje. Não é verdade? No próprio nome. Então, ele tinha João, hebraico, e Marcos, em latim, romano. Não era híbrido isso? Como eu coloquei nos meus filhos aqui, né? Coloquei uns nomes greco-romanos nos meus garotos. Tá? E o que é que ele fazia nessa época? Para você ter uma ideia. É que ele fazia isso para driblar. Foi feito isso para driblar, de certa forma, o povo, os exploradores, os escravizadores do povo, né, os romanos. Os romanos eles impuseram a língua latina às conquistas, como nós dissemos, do Ocidente, né, para o pessoal do Ocidente, a língua tinha que ser a latina. E para o pessoal do Oriente seria a língua grega. Então o povo da Palestina tinha que falar grego, o pessoal do Oriente. E o povo de Roma, o pessoal do lado de cá, tinha que falar o latim. Tá certo? Era uma coação, era uma imposição dos romanos, né, dos imperadores, né, de Roma, naquela região, naquele tempo. Começou 70 anos antes de Cristo e prosseguiu. Mas Marcos escreveu, para que vocês tenham uma ideia, olha, espaço Felicita, gostei do nome, felicidade. Felicita é italiano, né? Felicità, na verdade. Felicità é italiano. Marcos escreveu o seu evangelho, segundo consta, entre 62 e 66, agora da nossa era, né, depois do Cristo, portanto cerca de 30, quase 30 anos depois do Cristo, e parece que ele se dirigia, Marcos, aos romanos. Tanto que não vemos nele citações de profecias, que são citações. As profecias são dos profetas, então seria para os judeus. Então não há citação de profecias no Evangelho de Marcos. Apenas uma vez, e até duvidosa, nós vamos encontrar ele citando o Antigo Testamento. Mas, se aparece algo de típico assim, dos últimos ou dos costumes judaicos, o que é que Marcos faz no Evangelho? Ele se apressa a esclarecer logo, explicando com pormenores o de que se trata.
como se estivesse consciente de que os seus leitores, né, o pessoal dali do povo, normalmente não iriam perceber essa pormenorização da sua escrita. Então ele preferia, já que as pessoas não fossem perceber, na opinião dele, na percepção, ele tinha que esclarecer, pormenorizado. Então está lá. Quem der uma lida no Evangelho de Marcos vai ver esse cuidado que ele teve. Tudo questão de interpretação. Mas Lucas, é o que nós vamos falar agora, esse que na verdade ele era grego, tá certo? E o nome dele, Lucas, é uma abreviatura do nome latino Lutianus, né? Então Lucas, porque o Lucas, né, ele não tinha sangue judeu, não tinha. Então ele era grego puro, ele tinha aquele grego, né, inclusive segundo dizem, a postura, né, dele era de grego, aquele grego clássico, de nascimento e de raça. Ele era da gema, tá certo? Então ele escreveu, logicamente, grego que era, conhecedor da língua pátria dele, ele escreveu em linguagem correta, como, por exemplo, os livros de José Saramago, os livros de Fernando Pessoa, os livros de Camões, né? Aquela escrita empolada, clássica, não é verdade? Nem parece a nossa língua portuguesa. Então ele escreveu assim, o grego dele, não usou tanto o grego do povo. Tá? Então ele foi corrigindo aquilo que estava na visão dele, de conhecedor da língua, errado. Tá bom? Então, a obra dele, por exemplo, ele foi interpretando o pensamento de Paulo. Ele acompanhava Paulo nas viagens dele. Quem leu o livro Paulo e Estevão vai ver muito a presença de Lucas. Lucas acompanhava sempre Paulo em suas viagens e Paulo narrava para ele as passagens que ele ouvira. Repare, veja como é que é interessante. Ele ouvira dos discípulos, ele ouvira de Estevão, ele ouvira de Pedro, ele ouvira de Mateus, porque ele tinha um contato muito estreito, o Paulo, com os discípulos, os originais, né, do Cristo. Então, o Lucas, acompanhando ele em viagens, ouvia, né, da leitura que ele fazia dos pergaminhos, já os escritos que havia naquela época, tá? Então, ele fazia tudo isso nesse acompanhamento, ele vai ouvindo, vai prestando atenção, tá certo? E escreve também. E nota-se pelo texto, né, do livro Paulo e Estevão que Lucas acompanhava Paulo, porque sendo ele médico, e Paulo viajando muito, ele viajava com ele para cuidar dele, para oferecer seus préstimos na condição de médico. E todo o plano da obra de Lucas, que Lucas era organizado, era versado, tá? Ele demonstrava um hábito de estudo, de leitura e de pesquisa. Então tudo que ele fazia, todo o texto dele é organizado. Já João, que é o que nós vamos falar agora, veja, nós já falamos de Mateus, nós falamos de Marcos, ou João Marcos, né? E acabamos de falar de Lucas, sobre o evangelista Lucas. Agora João. João também, ele era chamado, e vocês podem ver também lá, o discípulo amado. E mais tarde, o presbítero. Presbítero quer dizer velho, né? O idoso, o mais antigo, tá certo? E também ele era filho de Zebedeu, e portanto ele era primo, irmão de Jesus, digamos assim, porque ele acompanhou o mestre também no pequeno grupo iniciático, aquele início, ele era novo, quando ele também acompanhou, na condição de discípulo, o Cristo, entre os 12. Ele era adolescente, tinha 16 para 17 anos, né? E ele estava sempre com seu irmão Tiago e com Pedro. Toda vez, vocês vão encontrar sempre, em várias situações, estavam lá João, Pedro e Tiago, junto com Jesus. E Clemente de Alexandria, ele vai dizer que diz que João ele escreveu o evangelho pneumático. É um termo que ele utilizou porque ele sabia, nós sabemos hoje que pneuma, né, ele significa espírito. Tá? Pneuma é espírito. Então, é o evangelho espiritual. Em que sentido seria isso? Escrito por um espírito?
Não nos consta isso. Pneumático, pneumografado? Será? Tal como hoje dizemos de psicografado? Bom, o Clemente, de certa forma, ele estava como que identificando em João uma certa inspiração nos seus escritos, né, naquilo que ele escrevia. Algo que vinha de fora e ele escrevia. Pela forma como era escrito e pela forma como ele dizia, como ele colocou no seu evangelho. Então João escreveu, tá, entre os anos 70 e o ano 100. Porque ele desencarnou, segundo consta, no ano 104. Então, antes de ele escrever o evangelho, aliás, depois que ele escreveu o evangelho, né, ele escreveu as cartas, foram 3 as cartas que ele escreveu, as cartas de João, e escreveu também, lá na ilha de Patmos, quando ele estava exilado, ele escreveu também o Apocalipse, né, o livro profético, como nós conhecemos. O estilo dele, de João, segundo narra o nosso querido Pastorino, o estilo dele era condoreiro, um estilo altaneiro, e o evangelho está repleto de simbolismos iniciáticos, tendo dado origem, então, a uma teologia, os escritos do João. Então, linguisticamente, vamos dizer assim, Lucas, ele é o mais correto de todos. Por quê? Porque ele escreveu na língua pátria dele, os evangelhos todos foram escritos em grego, e o grego do Lucas era o grego clássico, e porque ele era um estudioso, ele lia, tá certo? E pesquisava. Então, quem tem a experiência de fazer pesquisa, escreve melhor. Por quê? Porque ele sabe dar sequência, organizar, introdução, desenvolvimento, né? Ele sabe fazer essas coisas, né, de forma mais científica, com a metodologia científica. Então ele era o mais correto e Marcos era o mais vulgar. Né? E testando Mateus, né, porque Mateus era um judeu se esforçando para escrever em grego, o grego que ele não tinha tanto domínio, e João, esses de Mateus e João foram escritos numa linguagem intermediária, uma linguagem mais voltada assim para, no caso do Mateus, para os judeus, e de João de forma assim simbólica, né, espiritual, né, mais voltadas para sentimentos. Tá certo? Alguma dúvida com relação, gente, aos evangelistas que nós colocamos, ao estilo deles, a forma deles escreverem, né, o porquê eles escreveram, como eles escreveram? Está aí, mais ou menos colocado. Os sinóticos. O que são sinóticos? Nós vamos entender que Marcos, Mateus e Lucas, eles seguem a sua escrita, né, ou a sua colocação, de tal forma que eles têm o mesmo plano e desenvolvimento. Se vocês folhearem e derem uma sequência na leitura de Mateus, de Marcos e de Lucas, né, só uma coisa, pouca coisa não tem no outro. Pouca coisa. Tá? Vocês vão ver que o Marcos ele resume um pouco Mateus, e o Lucas, ele, embora clássico, ele fala praticamente tudo. Ele apenas fez aquelas correções, né, tirando os hebraísmos de Mateus, colocando as palavras mais corretas e tal, e organizando, né, inclusive cronologicamente, todo o texto. Tá certo? E podem eles ser abarcados num mesmo olhar. O que é olhar? Ótica. Sob uma mesma ótica. De conjunto, sim. Conjunto é sim. Então, sim, nótico. Ótico de olhar e sim de conjunto. Então, aquela visão de conjunto, pela forma, pelo que tem nos evangelhos, e os evangelhos deles 3, são considerados os evangelhos sinóticos. Verifica-se com facilidade que Mateus foi o primeiro a publicar o seu evangelho, né? Por tudo que ele coloca lá. Talvez o evangelho o maior deles, né? Tem muito mais coisas, inclusive é muito mais citado o Mateus, porque tem muita coisa. Tem muita coisa que tem em Mateus que não tem nos outros. Mateus tem um pouco mais completo, entre aspas, né? Mas está lá, né? E depois veio Marcos, para fazer quase que um resumo do evangelho de Mateus. Muitos outros seguiram o exemplo desses dois, outros que escreveram outros evangelhos, né? Que eles apareceram também, esses escritos, em perto de uma centena.
eram centenas de resenhas, de resumos dos Atos do Mestre, né, para colocar. Né, embora tenham sido escolhidos esses, né, depois a gente fala sobre isso. Então foi quando Lucas resolveu, conforme ele mesmo declaram os autores, os biógrafos, os pesquisadores, ele resolveu organizar uma narração escoimada de falhas, ou seja, isenta, com as falhas sendo colocadas de lado. Ele fez um esforço tremendo para eliminar dos outros evangelistas aquelas falhas, tentando tirou os hebraísmos de Mateus, né, tirou aquelas colocações muito pormenorizadas naquelas explicações de Marcos no seu evangelho. Ok, e fez a organização dele, né, de acordo com o seu conhecimento de metodologia, de pesquisa e de estudo. O que nós vamos falar agora é com relação à inspiração. A inspiração dos evangelhos. Para finalizar, tá? Segundo o nosso querido o Torres Pastorinho, ele vai dizer que nós aceitamos que a Bíblia, e de modo particular o Novo Testamento, tenham sido inspirados direta e sensivelmente por espíritos. Tem que reconhecer. Se bem que nem todos com a mesma elevação. Eram espíritos com elevações, digamos assim, evolução diferenciada uns dos outros. Né? Pedro, por exemplo, diz ele, com toda a sua autoridade de chefe do colégio apostólico, afirma categoricamente, referindo-se aos escritores do Velho Testamento, homens, ele diz assim, homens que falaram da parte de Deus e que foram movidos por algum Espírito Santo. Está lá na segunda carta de Pedro, segunda epístola de Pedro, do capítulo 1, no versículo 21. Ele diz isso, já como se estivesse dizendo que eles foram inspirados, né, os escritores do Antigo Testamento, por algum Espírito Santo. Veja. E ainda ele vai dizer que o Espírito de Cristo que estava neles testificou. Olha, Pedro dizendo isso. O Espírito de Cristo que estava neles testificou. É como se ele dissesse que o Cristo já estava aqui antigamente, mas em espírito, e que inspirava, né? Deu esse testemunho de que eles estavam, os escritores, assim, porque dizem que foi Moisés quem escreveu o Antigo Testamento, né? E os demais escritores, eles estavam inspirados por algum Espírito Santo. E o discurso de Estevão, que também está lá no Atos, no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, o versículo 53, tá? Ele foi considerado um proto-mártir, né? um mártir assim, por fora, que está na lateral. Ele não era discípulo, ele não conhecia o Cristo, então foi um mártir do cristianismo sem ter conhecido diretamente o Cristo. Ele diz assim, olha, vós que recebestes a lei por ministério de anjos. Olha o que ele está dizendo. Vós que recebestes a lei por ministério dos anjos. Ou seja, anjos são espíritos. Então, era como se os anjos estivessem inspirando, senão intuindo, ou ainda mais, usando, né, os médios escritores para escrever aqueles textos. Então, isto é por intermédio de quê? De espíritos. Então, nós não estamos trabalhando aí a inspiração dos evangelistas. Então, tudo isso é normal e comum até os nossos dias. Mas, desconhecendo a técnica cientificamente estudada e experimentada por sábios e pesquisadores espiritualistas, a partir de Allan Kardec, os comentadores, os exegetas, né, se perdem em divagações cerebrinas. Não é assim, o cérebro queimando, tico e teco, tentando trabalhar, como é. Né? E ao invés de admitir a psicografia, tão fácil, né, de se admitir aquilo que foi trazido, né, estudado, observado por Kardec, usando os médios daquela época, né, que tem a psicografia direta, a mecânica ou a semimecânica, e também a psicofonia total ou parcial, né, consciente, semiconsciente, a audiência, né, a vidência, e ficam fazendo o quê? Ficam conjecturando como é que pode ter se dado o fato, como é que houve uma inspiração do anjo, do Espírito Santo. Eles ficam questionando, chegando até a afirmar que as pedras da lei, olha o que eles disseram, as pedras da lei foram realmente escritas pelo dedo de Deus. Veja, não.
Está lá no livro do Dr. Tregelles, né, na sua introdução, na nota do autor. Mas, modernamente, agora, depois de algum tempo, Joseph Angus, o historiador, o doutrinador, o intérprete da Bíblia, ele escreve o seguinte. Ele disse, notam-se nas diversas partes da Bíblia, no conteúdo e no tom, diferenças evidentes. Olha a pesquisa, o estudo. Quem vai, né, quem extrai da letra o Espírito que vivifica, faz isso. Consegue extrair das entrelinhas. Ele diz assim, olha, tem sido feitas distinções entre inspiração de direção e inspiração de sugestão. Olha que colocação interessante. Inspiração de direção, ou seja, mostrando o caminho, é por ali. E a inspiração de sugestão é a pessoa se sentir sugestionada a fazer tal coisa. Então, entre a iluminação e o ditado, entre a influência dinâmica e influência mecânica, nós podemos então fazer essa assemelhação, digamos assim, ao que eles diziam mais modernamente. Então vê-se que já está se aproximando da realidade, mas o desconhecimento dos estudos modernos o faz ainda titubear. Então ele ainda titubeava, ele não tinha uma noção exata, porque ele era anterior a Kardec. Não se prontificou a fazer esses estudos, a buscar, a pesquisar, mas ele já tinha uma noção de que havia algo externo, um ser, né, que poderia ser um santo, um anjo, o Espírito Santo, inspirando diretamente, inspirando sugestivamente para aqueles escritos que estavam lá, que estão na Bíblia. Ainda a respeito da inspiração, perguntam alguns teólogos se a inspiração da Bíblia deve ser considerada verbal. Opa, isto é, que todas as suas palavras, tudo que está ali, tenham sido inspiradas diretamente por Deus. Naturalmente no original hebraico ou grego. Ou se será apenas ideológica. Será que é considerada verbal ou ideológica? Faça então a aplicação. Vamos lá. Em Tobias, no capítulo 11, no versículo 9, é dito assim. Então, o cão que os vinha seguindo pelo caminho, correu adiante e, como que trazendo a notícia, mostrava seu contentamento abanando a cauda. Pergunta-se. Escutaram? Vou repetir para vocês. Diz assim. Então, o cão que os vinha seguindo pelo caminho, correu adiante e, como que trazendo a notícia, mostrava seu contentamento, abanando a cauda. Está lá, tá? Em Tobias. Pergunta-se então o seguinte, é de fé que o cão abane a cauda quando está alegre? Quem conhece cachorro, já está aí. Quem conhece o cão, sabe que o cão, quando está alegre, né, especialmente quando ele encontra o dono, ele balança a cauda, ele balança até o corpo todo. Né, todo. Então respondem, não. Mas é de fé que, naquele momento, um cão abanou a cauda. Não é verdade? Naquele momento, um cão abanou a cauda. Naquele momento específico, olha, é de fé. O que quer dizer isso? Não era assim que pensava Jesus. Não, não era dessa forma. Quando ele dizia assim, o Espírito vivifica, a carne para nada aproveita. Tá certo? Então, quando a pessoa usa aquele texto para dizer que não, só abanou a cauda naquele momento. Não é de fé que ele abanou a cauda. Ele abana normalmente a cauda. Porque está escrito assim. Não, o que está escrito assim, gente, tem que ser interpretado. Não é? Olhe a realidade. Um cão, quando está alegre, abana a cauda assim. Não somente, especificamente naquele momento que está escrito ali. É essa diferenciação que nós temos que fazer. Então Jesus diz isso. O Espírito vivifica, a carne para nada aproveita. Tá? Em 30, e nem Paulo, quando afirmava o seguinte, não somos ministros da letra, disse Paulo. Vamos finalizar a nossa live já, viu, gente? Não somos ministros da letra, escravos da letra. Ministro é escravo, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Olha Paulo
citando o Cristo, lembrando do que o Cristo havia falado. Tá? Isso daí na segunda epístola, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3º, versículo 6º. E quando ele fala na carta aos Romanos, ele diz assim: de sorte que sirvamos na novidade do Espírito e não na velhice da letra. Mais uma coisa semelhante àquela. Ou seja, extraia-se daí o Espírito, interprete-se, tá certo? E também nós vamos encontrar, quando em um Novo Testamento cita o Velho, isso acontece, a citação é sempre assim, feita ad sensum, que quer dizer pelo sentido, e não ad literum, ou ad literum, né? Que significa literalmente. Não pode olhar no Novo Testamento, quando ele vai citar o Velho, ele não vai citar do jeito que está lá, ipsis literis, ipsis verbis, né? Literalmente. Não, ele vai fazer uma citação interpretativa, tirando da letra o espírito. E quase sempre pela tradução dos 70, e não pelo original hebraico, embora fossem judeus do mesmo jeito. Então tudo isso, gente, é para que nós possamos ter essa ideia de inspiração, de como foi a inspiração da Bíblia. Tá certo? Infelizmente nós temos que encerrar. Nossa live acaba aqui. Né? Eu espero que vocês tenham entendido. Não sei se foi bom a aula de hoje, mas nós tentamos trazer para vocês, desde os textos, como eles foram escritos, como eles foram colocados, né, a ordem, na sequência, em que língua foi o original, como foi que nasceu, quem era, como escreveu o Mateus, o Marcos, o Lucas e o João, tudo isso para que nós tenhamos ideia, né, para que nós tenhamos assim como nós vamos agora ler. Eu tenho certeza que quando vocês forem pegar agora a Bíblia, o Novo Testamento, para dar uma lida, vocês vão ter uma ideia já mais diferenciada. Vai poder mais olhar com mais gosto o texto, analisar melhor aquilo que está escrito, antes de ficar só na letra que está ali. Não é verdade? Então, meus irmãos, nós vamos agradecer a Deus nesse momento, dizendo que na próxima semana nós vamos estudar a interpretação. Agora vamos trazer algumas regras para como interpretarmos os evangelhos. Tá? Porque é importante que a gente saiba fazer isso. Tá? Mas vamos dizer que não é tão simples assim. Mas que se nós tivermos um pouco de boa vontade, né, um pouco de desejo de ir mais à frente e mais longe, nós vamos conseguir. Tá certo? Então, para que nós encerremos com chave de ouro, eu gostaria de que vocês lembrassem de Jesus nesse momento. Lembrassem também daqueles que representam o Cristo na linha de frente, cuidando dos que são contagiados com o vírus, o coronavírus, o SARS-CoV-2, que está matando, que está se permutando, se transformando várias vezes, para apresentar sintomas variadíssimos e que as pessoas não sabem se estão, se não estão, né? Para que também esses irmãos possam ser protegidos pela espiritualidade nesse momento, se fortalecendo, tendo coragem, determinação para fazer o seu trabalho, mesmo estando distantes dos seus familiares, mesmo não podendo vê-los diretamente, porque é um momento difícil que nós passamos e nós precisamos lembrar daqueles que nesse momento são os nossos heróis. São aqueles que fazem um trabalho que muito provavelmente muito poucos de nós gostariam de estar fazendo ali. Tá certo? Então, amemos o Cristo, amemos Ele na pessoa desses nossos queridos companheiros. Gente do povo, gente que é como a gente, que está lá tratando daqueles que são muitas vezes nossos parentes, nossos amigos. Que Deus os abençoe e lembremos dele para vibrar com a prece que o Cristo nos ensinou, envolvendo-os a todos, envolvendo cada um dos seus familiares aqui presentes, envolvendo seus amigos, envolvendo cada um de vocês, para que juntos possamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois que a vós, Pai, pertencem o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que a vossa paz esteja com todos nós e invada todos aqueles que estiverem à nossa volta, hoje e sempre. Que Deus os abençoe. Muito obrigado por você estar conosco. E até terça-feira do Evangelho. Da paz.